Porque nós vamos ver Deus fazer coisas grandes neste lugar. Porque, biblicamente, nós estamos corretos. É depois do 3º ano que a colheita vem. Mas a colheita, ela vem no tempo do Senhor. Ela não vem no nosso tempo, ela não vem no nosso momento. Ela vem no tempo do Senhor. Não somos nós que determinamos a colheita. É o Senhor quem determina a colheita. E a colheita já está acontecendo. Vocês não dizem amém? A colheita já está acontecendo. A semeadura e a ceifa, na graça, elas se manifestam simultaneamente. Não esqueçamos do nosso decreto, que diz assim: os que lavram alcançarão os que cegam, e os que pisam as uvas como é que é? Os que pisam as uvas alcançarão os que semeiam, né? Então, o que a gente precisa entender? Quando Jesus entrou em Samaria, os discípulos diziam assim: faltam 4 meses para a colheita. Faltam 4 meses para a colheita. Porque eles olhavam a colheita no âmbito físico, no âmbito material. E eles não estavam vendo que em Samaria era o tempo da colheita. Por isso que Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. A colheita já está acontecendo na sua frente e você não está vendo. Porque você fica centrado numa visão física, numa visão humanista, numa visão lógica, e a colheita já está acontecendo. A colheita é sobrenatural. A colheita vem de Deus. E a Bíblia mostra claramente que Jesus chegou em Samaria, sentou no poço de Jacó, conversou com a mulher samaritana, quebrou paradigmas naquele dia, destruiu fortalezas raciais, geográficas, religiosas, culturais, destruiu fortalezas históricas para alcançar uma pessoa. E vocês percebem que os discípulos não fizeram nada para alcançar aquela mulher, porque eles estavam dominados por uma fortaleza histórica, por uma fortaleza cultural, por uma fortaleza racial, por uma fortaleza religiosa. Por eles, Samaria nunca seria salva. Por eles, aquela mulher nunca seria alcançada. Mas Jesus parou tudo, saiu da multidão e parou tudo para encontrar uma única pessoa. E não uma pessoa assim de renome na cidade, mas uma pessoa de uma moral suspeita. Uma pessoa que era falada na vizinhança, porque já tinha casado 5 vezes e agora estava com um amante. E com certeza essa mulher achava que não havia mais esperança para ela, mudança de vida para ela.
que afinal de contas ela era samaritana. E ela iria viver no contexto da sua cidade. Ela iria viver na religião herdada dos seus antepassados. E ela iria viver na esperança de um dia encontrar o Messias. E glória a Deus, porque o céu se antecipou para alcançar a mulher samaritana. Glória a Deus, porque o céu se antecipa para nos alcançar. Amados, se Deus dependesse das nossas lentidões, ai de nós, e ai do povo do Rio de Janeiro, e ai do povo do mundo inteiro. Jesus continua sentando no poço de Jacó para encontrar, sabe quem? Para encontrar os invisíveis da sociedade. Jesus continua sentando no poço de Jacó assim, para encontrar as mulheres frustradas, desesperançadas, para encontrar aquelas que são maltratadas pelos seus maridos, para encontrar aquelas que choram por ter filhos drogados, para encontrar aquelas que passam fome, aquelas que estão enfermas, estão esperando na fila do SUS, e o nome dessas pessoas nunca chega no primeiro lugar. Jesus continua sentando no poço de Jacó, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é o Deus maravilhoso, Ele é o Deus de amor. É um Deus que não está preso a nenhuma das fortalezas que nos prendem. Pelo contrário, Ele é livre. E na cruz, Ele já quebrou todas as nossas fortalezas. E Ele deseja ardentemente que a gente entre fundo dentro do calendário dele. A colheita já chegou. A colheita já está acontecendo. A colheita já está acontecendo aqui. A colheita já está acontecendo na sua vida. A colheita já chegou. Amém? Não é que vai chegar. Ela já está acontecendo. O que nós precisamos, amados, é semearmos a palavra. É lançarmos as sementes poderosas do nosso Deus. E o nosso Deus é que tem o poder, através do Espírito Santo, de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porque é triste termos pessoas sentadas nos bancos das igrejas evangélicas. E não são poucas que sentam hoje nos bancos das igrejas evangélicas. Multidões estão sentadas. Agora, dessas multidões, quantos de fato tiveram um encontro poderoso com Cristo? Quantos mudaram de vida como a mulher samaritana? Quantos foram confrontados no seu pecado, como Jesus confrontou a mulher samaritana? Quantos estão desejando de fato beber da água da vida? Ou não beber da água que o pastor promete, ou não beber da água que a denominação promete, ou não beber da água que o movimento do dia, do mês, do ano promete. Meus amados, Jesus é a água da vida. E ninguém desejará desta água da vida se não reconhecer que é um pecador, que é um miserável, que é um desgraçado,
que é impotente para se salvar. A água da vida só é desejada por alguém que reconhece ser um pecador. E Jesus tocou com seu dedo de poder no calcanhar de Aquiles da mulher samaritana. E tocou propositadamente. Tocou porque Jesus queria mudar a história daquela mulher. Tocou porque Jesus é o autor da vida. Tocou porque só Jesus pode perdoar pecados. Tocou porque Jesus sabia que aquela mulher estava dominada por um espírito religioso. Ela iria continuar subindo ao Monte Gerizim. Ela ia continuar fazendo as suas obrigações religiosas. Ela iria continuar cantando os seus cânticos religiosos. Ela iria continuar fazendo as suas orações religiosas. E ela iria continuar no adultério. Porque religião não transforma coração. Religião não confronta pecado. Religião põe uma roupagem que aplaca a consciência dos seres humanos. E domingo após domingo, os templos estão cheios. Mas na semana, os que foram no domingo não vivem a vida de Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Domingo retorna para cumprir as suas obrigações religiosas. Domingo retorna para fazer o que os dogmas das religiões exigem. E as pessoas continuam escravas do pecado. As pessoas continuam sem paz, sem esperança, sem alegria, sem libertação, sem cura, sem perdão, sem comunhão com o Todo-Poderoso. E Jesus tocou com o seu dedo de poder no calcanhar de Aquiles daquela mulher. Porque Jesus queria conserto. Mas o conserto começa quando alguém reconhece que está errado. E aquela mulher foi sincera, honesta, e reconheceu e disse, de fato, eu não tenho marido. Aí Jesus, pela palavra de conhecimento, precisamos depender do Espírito Santo, precisamos evangelizar na dependência do Espírito Santo, precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo para que Deus nos dê palavra de conhecimento na hora que estamos contactando com as pessoas a respeito de Jesus. Evangelismo não é feito na razão, não é feito na lógica. Evangelismo é feito na dependência do Espírito Santo. E muitas vezes não alcançamos os resultados porque somos secos, somos ocos, somos balofos na pregação do Evangelho. Falamos de Jesus como se ele estivesse distante. Falamos da salvação como se nós não fôssemos salvos. Sempre queremos um apetrecho para ornar o que vamos fazer, quando, na verdade, precisamos do Espírito Santo. Jesus disse, chama o teu marido. Não tenho marido. Aí a palavra de conhecimento veio. Que é um dom do Espírito de Deus. Aí veio, de fato, disseste bem, não tens
marido. Porque 5 maridos tiveste. E o que tu tens não é teu marido. Ah, meu Deus, como essa mulher ficou? Caiu, né? Ele sabe da minha vida. Ele é profeta. Ele é ungido de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, na dependência do Espírito Santo, trouxe a verdade ao coração daquela mulher. Mostrou a ela uma realidade que ninguém sabia, mas Jesus sabia. Jesus conhece você. Jesus me conhece. Ele conhece você. Então nós precisamos, amados, saber de uma coisa. Que Jesus ama todas as pessoas. Mas Jesus não ama o pecado das pessoas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós também vamos amar as pessoas. Vamos abraçá-las. Vamos ter compaixão delas. Mas não vamos passar a mão no pecado. Nós vamos amá-las. Vamos manifestar nelas o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Porque só quando a unção do Espírito vem é que a luz brilha na mente, a luz brilha no coração. Você pode perceber pelo texto da palavra que a mulher samaritana, ela estava cheia de quê? Cheia de barreiras. Ela estava cheia de barreiras. Ela estava levantando barreiras e mais barreiras para não continuar aquela conversa com Jesus. Mas Jesus veio para destruir fortalezas. Ele veio para derrubar a parede de separação entre nós e Deus, e nós e os nossos irmãos. Você diz amém? Então, queridos, Jesus veio no poço de Jacó com objetivo. Ele queria alcançar a cidade de Samaria. Era tempo da colheita em Samaria. E ele tinha discernimento do Espírito para perceber que era o tempo de colheita em Samaria. Apesar de faltar 4 meses para a colheita. Jesus estava declarando, é tempo de colheita em Samaria. E se dependesse dos discípulos, Samaria não seria alcançada naquele dia. Mas Jesus discerniu o tempo. Jesus discerniu o momento. E Jesus ouviu o Espírito Santo para parar exatamente no poço de Jacó. Porque naquela hora, alguém iria descer para buscar água no poço de Jacó. E era esse alguém que o Espírito queria alcançar. Era esse alguém que o Espírito queria libertar. Era esse alguém que o Espírito usaria como seu canal para trazer toda a cidade a Jesus. Discernimento de espírito. Não minimize o poder de Deus. O que você acha improvável, o que eu acho improvável, é o que Deus quer tomar para fazer o seu milagre, para realizar o seu poder.
tá? Nenhum líder religioso, tomaria a mulher samaritana para conversar. Nenhum levita também faria isso. E muito menos os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus possuíam a mesma mente do seu povo judeu. E judeu considerava os samaritanos como um cão, como um cachorro. Então, jamais um judeu iria estender a mão da misericórdia para um samaritano. Por quê? Porque é uma história lá atrás, nos dias da reconstrução dos muros, em que os samaritanos se tornaram os piores inimigos do povo judeu. E essa história foi passada. Depois eles se contaminaram religiosamente, racialmente, devido ao cativeiro assírio, o Reino do Norte. Quando os assírios invadiram a nação de Israel, tomaram os mais poderosos, os mais ricos, levaram para suas terras, matou muitos, deixou os pobres e trouxe misto de gente, povos misturados para habitar na nação de Israel, em Samaria, a fim de que aquele império nunca mais se reconstruísse. E foi assim que as 10 tribos foram perdidas. Porque o Reino do Norte foi punido pelo Deus eterno. E essa história foi passando de pai para filho, samaritano é misturado. Os samaritanos não criam no Antigo Testamento por completo, só no Pentateuco. Os samaritanos fizeram um templo no Monte Gerizim e cultuava os bezerros de Jeroboão. E aí vai uma opção de coisa que faz com que haja uma rejeição do povo judeu ao samaritano. Mas Jesus veio para quebrar todo tipo de barreiras. Porque o amor de Jesus é para todos os povos, é para todas as nações, é para todas as raças, é para todas as pessoas. O amor do nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer alcançar a todas as pessoas. E Jesus vem para alcançar a mulher samaritana, porque o alvo de Jesus era Samaria. O alvo de Jesus era o povo samaritano. O alvo de Jesus era a cidade de Samaria. O alvo de Jesus era ministrar do seu amor àquele povo que também acreditava na vinda do Messias, do Redentor, do Salvador. E Jesus vai se revelar a essa mulher samaritana de uma forma tremenda, como a água da vida, como aquele que dessedenta a sede da alma humana para todo sempre. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele arranca de nós o pecado. Ele destrói a parede de separação. Ele nos justifica. Ele nos perdoa. Ele muda a nossa identidade. De bastardos, passamos a ser filhos. De pecadores, passamos a ser justificados, santos. Amém? É isso que Jesus faz na nossa vida. O nosso nome passa a ser escrito no livro da vida. E o nosso corpo passa a ser a habitação
do Espírito Santo. Aí Jesus, ali no capítulo 4, ele quando diz à mulher que ela, 5 maridos, ela teve, mas esse último é um amante, não é um marido. É um amaziamento, não é casamento. É adultério. Então, essa mulher reconhece que Jesus é o profeta. E por que ela diz que Jesus é o profeta? Porque ela crê no Pentateuco. E pela boca de Moisés, Deus disse que levantaria um profeta no meio de Israel. E que o povo de Israel deveria crer nesse profeta. Então ela reconhece que Jesus é o profeta. Jesus é enviado de Deus. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. Aí você percebe que no versículo 19, ela diz: vejo que és profeta. Aí ela muda de conversa, né? Sai de um polo e vai para o outro polo. Sai de um polo e vai para o outro. Deveria permanecer na mesma conversa. Uma conversa pessoal. Ela poderia muito bem abrir o coração ali, diante de Jesus, e contar toda a sua vida, porque ela teve 5 maridos. Nós íamos saber, né? Seria legal, né? Se era divórcio, se era por viuvez. Nós iríamos saber. Mas você percebe que ela mudou de história? Sabe por que ela mudou de história? Porque ela se parece comigo e com você. Quando Deus aperta o nosso defeito, a gente tenta pular, tenta sair do lugar, tenta desconversar. Sim ou não? Sim, eu e todo mundo. Eu e todo mundo. Todos nós tememos confronto. Todos nós corremos de confronto. Todos nós fugimos de Deus. Todos nós temos medo de Deus apontar o dedo e dizer: está assim, assim, assim. Então, essa mulher fez a mesma coisa. Ela sai de um polo e vai para outro. Mas glória a Deus que ela pensou que quem estava dirigindo aquela conversa era ela, não era o Espírito Santo do Senhor. Você diz amém? O Espírito Santo estava naquela conversa. Para onde ela fosse, Jesus iria, trazendo vida. Amém? Porque o alvo de Jesus era alcançá-la. O alvo de Jesus era uma cidade que necessitava do seu amor e da sua graça. Aí essa mulher, que não tem nome na Bíblia, mas lá no céu nós iremos conhecer o nome dessa mulher, amém? Veja o que ela pergunta, ela fala assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde você deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Olha que coisa linda. Vai para o polo da adoração. Sai de um polo pessoal e vai agora para o polo da adoração. Por que essa mulher está assim? Porque ela pergunta a Jesus, porque ela tinha dúvida mesmo. Ela tinha uma dúvida. Porque ela sabia
que os judeus adoravam ao Deus Todo-Poderoso em Jerusalém. Ela sabia que a cidade de Jerusalém era chamada a cidade do Deus eterno, a cidade do grande rei. Ela conhecia as festas judaicas. Ela sabia a respeito dos sacrifícios. Ela conhecia o dia da expiação. Só que ela aprendeu dos seus pais, que era no Monte Gerizim, onde se adorava a Deus. Mas os judeus afirmavam que era em Jerusalém. E ali está diante dela um profeta. Está diante dela um rabino. Está diante dela alguém que pode trazer a ela uma palavra de paz, de segurança. Está ali alguém que pode trazer a ela uma confirmação de que, de fato, é em Gerizim a adoração, ou se, de fato, a adoração é em Jerusalém. Você percebe que ela queria uma afirmação? Ela queria receber uma resposta de um rabino? De alguém que contou a vida dela. Alguém que contou o passado dela. Então, ela confiou. Esse daí tem poder de dizer. Agora, a minha dúvida vai cessar. Agora, eu quero saber. Se ele disser que é Gerizim, nenhum judeu escapa agora das minhas mãos. Eu estarei com a faca e o queijo na mão. O rabino Jesus de Nazaré disse que é Gerizim. Se for Jerusalém, como é que eu vou enfrentar isso? Eu não posso ir cultuar em Jerusalém. Eu sou samaritana. Os judeus jamais me deixaria entrar no templo para adorar. Para eu ir para Jerusalém, eu tenho que me converter ao judaísmo. Então, o que eu vou fazer? Pense bem, que era uma dúvida teológica correta. Mas, queridos, Jesus não está na terra, ou não está aqui para fazer compêndios teológicos. Ele não veio para isso. Porque se ele viesse para isso, os discípulos dele seriam os rabinos, os mestres da sinagoga, os discípulos de Jesus, os apóstolos seriam de Nicodemos para cima. Mas Jesus não veio discutir compêndios teológicos. Jesus não veio para isso. Ele veio para trazer o Pai Yahvé a mim e a você. Ele veio para salvar os pecadores. E todo teólogo precisa de salvação. É pecador e com a teologia ele não será salvo, mas com Jesus ele será salvo. Entende? Entende? Então, escute bem, é Jesus. Aí Jesus veio mostrar para aquela mulher onde a verdadeira adoração acontece. Ele vai mostrar que não é em Gerizim e também não é em Jerusalém. Ele está dizendo para mim e para você que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas.
O próprio Salomão, quando construiu o templo de Jerusalém e foi inaugurar aquela suntuosidade, que a Shekinah de Yahvé desceu naquele lugar, Salomão, quando orou, declarou: os céus não te podem conter. Diga aleluia. Meus amados, o nosso Deus está acima dos céus, dos céus, dos céus. Por favor. Os céus não podem conter o nosso Deus. Quanto menos uma casa como esta, diz Salomão. Então, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Nenhum lugar pode aprisionar o nosso Deus. Jerusalém não pode aprisionar o nosso Deus. Gerizim não pode aprisionar o nosso Deus. O nosso Deus está acima de Jerusalém, está acima de Gerizim. Diga aleluia. Amém? E ele vem mostrar para nós que os samaritanos adoravam o que não conhecia. Veja o que a Bíblia está falando. Vocês adoram o que não sabem. Vós adorais o que não sabeis. Nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus está falando aqui? Irmãos, nós temos que ser sinceros com a palavra de Deus. Os samaritanos, eles eram... eles foram contaminados religiosamente. Jeroboão foi o primeiro rei do Reino do Norte. E Jeroboão, ele era servo do rei Salomão. Um servo diligente e fiel. Mas no dia em que o profeta foi chamado para profetizar da parte de Deus a destruição do reino, a divisão da nação de Israel em 2 reinos, o profeta falou a Salomão, dizendo que por causa do pecado de Salomão, da idolatria de Salomão, Deus iria dividir o reino. E não iria dividir nos dias de Salomão, mas nos dias do seu sucessor, que foi o rei Roboão. Deus iria dividir. E o mesmo profeta que falou que iria dividir o reino, declarou que 10 tribos ficariam com Jeroboão. Quando Salomão ouviu isso, sabe o que Salomão faz? Persegue Jeroboão a todo custo. Ele quer matar Jeroboão sem precedente. Aí é quando Jeroboão foge para onde? Para o Egito. Foge para o Egito. E ali ele recebe o quê? Apoio político, cobertura política do Egito. E passa um tempo longo no Egito. E ali, esse tempo longo de Jeroboão no Egito, faz com que ele fique admirado com a religião do Egito, com o paganismo do Egito. E ele aprende o culto egípcio. Tá? Ele aprende, ele assimila, ele guarda. Tá? Ele se deixa ser absorvido pelo culto pagão do Egito. Um culto que Deus e Yahvé sempre rejeitou e rejeitará. Então, quando aconteceu da divisão do reino, Roboão ficou com 2 tribos, ficou com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim. E por que Roboão ficou com a tribo de Judá e de Benjamim? Porque Deus e Yahvé tinham uma aliança com Davi. Deus e Yahvé falou que a lâmpada jamais se apagaria na casa de Davi.
Amém? Por amor a Davi, Deus permitiu que 2 tribos ficassem com a família de Davi. Mas as 10 tribos ficaram com Jeroboão. Jeroboão era um judeu. As 10 tribos também, todas judias. Todas as tribos tinham um ponto de convergência. E o ponto de convergência das 12 tribos de Israel era o quê? Era a lei de Deus e o templo, em Jerusalém. As festas do Senhor. O que é que Jeroboão faz? Jeroboão proíbe o povo de subir a Jerusalém para cultuar a Yahvé nas festas do Senhor. E para que ele pudesse ter voz e não houvesse rebelião no seu reinado, ele estabelece um culto paralelo, parecido com o culto de Jerusalém, mas era um culto pagão. Por quê? Porque Jeroboão trouxe os 2 bezerros de ouro, aqueles mesmos bezerros que foram feitos no deserto por quem? Por Arão, e que levou o povo à derrota. Então, o Jeroboão trouxe esses bezerros para o reino do norte, para o seu reino, e proclamou em cima desses bezerros a mesma frase que Arão proclamou lá no deserto. Eis aqui, Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Está ouvindo? Está ouvindo? Então, a quem o povo samaritano adorava? A Yahvé? Não. Adorava aos bezerros do Egito. Por isso que no Reino do Norte houve 209 reis. 209 reis. 209 reis que governaram no Reino do Norte. De Jeroboão. Começou com Jeroboão. Nenhum desses reis foram convertidos ao Senhor Yahvé. Nenhum desses reis temeram a Yahvé. Nenhum desses reis fizeram um único avivamento no Reino do Norte. Todos esses reis foram pagãos, rebeldes ao Senhor. Deixaram com que o povo do Reino do Norte andasse segundo os padrões do paganismo egípcio, não segundo os mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Vocês entendem? Então, quando Jesus chega e diz assim, vocês adoram o que vocês não sabem, de fato, a mulher samaritana não sabia a quem ela estava adorando. Ela achava que estava adorando ao Deus Todo-Poderoso, mas ela estava adorando a ídolos. Ela estava adorando a quem? Ao paganismo do Egito. É a mesma coisa hoje. As pessoas se dirigem lá a uma imagem de escultura e diz que está adorando a Deus. As pessoas vão e jogam seus despachos das encruzilhadas e dizem que é para Deus. As pessoas vão, sentam numa mesa branca, consultam a espíritos imundos e estão afirmando que estão adorando a Deus. Estão no engano. A religião, ela engana, ela escraviza. E a mulher samaritana também. E o povo samaritano também estava enganado. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus chega para trazer esta verdade. Lembre-se que o povo de Israel adorava a Yahvé.
o Deus vivo e verdadeiro. Lembre-se, amados, que os judeus que regressaram do cativeiro babilônico se converteram verdadeiramente a Yahvé, como Deus único e verdadeiro, como Deus absoluto. E não esqueçamos que a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu, amém? Ele é da descendência do rei Davi. Ele é o filho do homem, nascido de mulher, nascido sob a lei. Diga aleluia. Amém. A salvação vem dos judeus. Quem pôs esse ódio todo contra os judeus no mundo inteiro foi Satanás. Não justifica um crente lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro ter antipatia a Israel. Está contrário ao Senhor, porque Jesus é judeu e ninguém pode negar isso. Ele nasceu em Belém da Judéia. Diga aleluia. Ele foi criado na cidade de Nazaré, por isso que ele é chamado o Nazareno. Mas o nosso Jesus, como humano, ele era judeu e a salvação vem dos judeus. De Sião virá o quê? A lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Jesus diz, mas a hora vem, diga, a hora vem. Diga, e agora é. Diga, e agora é, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A hora já chegou. Nem em Jerusalém, nem em Gerizim é o lugar de adoração. Deus estabeleceu um novo lugar de adoração. Quando ele morreu, Jesus, na cruz do Calvário, ele, como templo, se deixou ser quebrado, destruído, para que eu e você, nele, nos tornássemos o quê? Templos do Espírito Santo. Deus transferiu o seu altar para o seu coração, meu irmão, para o meu coração. O lugar de adoração é no meu espírito. O lugar da adoração é no seu espírito. O lugar da adoração não se resume a esse templo físico aqui. Não, 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 não. Aqui está a igreja do Senhor Jesus. Ali está a igreja do Senhor Jesus. Lá no Japão está a igreja do Senhor Jesus. Lá nos Estados Unidos está a igreja do Senhor Jesus. Lá na Inglaterra também está a igreja do Senhor Jesus. Na China também está a igreja do Senhor Jesus. No mundo inteiro, a igreja do Senhor Jesus se faz presente. E onde houver um salvo, lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, ali está o lugar da adoração. Ali está o lugar da adoração. A hora já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Veja, meus irmãos, que eu e você somos templos do Espírito Santo. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. E adorar a Deus não é só quando você levanta as suas mãos aqui e canta louvores ao Senhor. Você adora com a sua vida. Você adora quando você resiste à tentação e vence. Você adora quando você faz o bem ao próximo. Você adora quando os seus pensamentos são os pensamentos do céu.
Você adora quando os seus sentimentos são os de Jesus. Você adora a Deus quando você cumpre as leis que o Brasil estabelece para que você, como cidadão, cumpra. Você adora a Deus quando você cumpre as suas obrigações de pai, cumpre as suas obrigações de mãe, cumpre as suas obrigações de filho. Nós temos que fazer essa separação que é tão vista hoje. O secular e o religioso. Então, eu sou religiosa no domingo e nos dias que eu venho ao culto. No dia ou nos dias que eu não venho, eu sou secular. Então, eu faço o que quero, penso o que quero, ajo como quero. Alto lá, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo 24 horas no ar. Não existe um único segundo que você não seja templo do Espírito Santo. Não existe um único segundo que você não seja filho de Deus. Não existe um único segundo que você não seja um salvo, lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Não existe um único segundo que você não seja um santo. Quando Jesus entrou na sua vida, você se tornou templo do Espírito Santo. Você se tornou filho de Yahvé, o Todo-Poderoso. Você se tornou santo, porque santo é uma posição em Deus. Ele te fez santo em Cristo Jesus. E nós estamos diante da comunidade dos santos, que se reúne na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Ioaíba. Você diz amém? Aqui estamos diante dos santos do Senhor, dos verdadeiros santos do Senhor, os lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Então, eu sou uma adoradora. Você é um adorador. Você diz amém? Você não adora ídolos, você adora a Deus. Você tem a Yahvé como Deus único e verdadeiro. Você crê em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna. Então você é um adorador de Yahvé. Você diz amém? Agora o que acontece, irmãos? O que acontece? Quando você está no culto, você adora. Você se expressa do seu jeitinho. Mas quando você sai desse ambiente, você continua sendo um adorador do Deus Todo-Poderoso. O adorador adora a Jesus em toda e qualquer situação. Adora quando faz calor, quando faz frio. Adora quando está próspero. Adora quando está sem dinheiro. Adora quando está com dor no joelho, dor na coluna, dor no ciático. Quando está com dor no estômago, adora a Deus. Quando está no hospital, adora a Deus. Quando está dentro de um sepultamento, ele é um adorador. Em toda e qualquer situação, nós adoramos ao Senhor. Amém? Agora, o que acontece é que você e eu devemos crescer nesse amor do nosso Deus. Aí, aqueles que são mais apaixonados por Jesus, dá mais. Aí a gente vê uma Débora apaixonada por Jesus. E faz santo. E vai, tem fôlego até dizer chega, para gritar que Deus é santo. Mas é paixão por Jesus. É alguém que cresceu no amor de Jesus. É alguém que compreende quem é Jesus. É alguém que sabe quem é e o que Jesus fez, e o que Jesus faz, e o que Jesus fará. Você diz amém? Aí se apaixona e aí se entrega. Não significa que você que não faz nada disso não é um adorador. Eu te convido a crescer como Débora cresceu. Amém? Você diz amém? Amém. Nós temos que crescer em ser
apaixonados por Jesus, em expressar mais e mais o nosso amor por Jesus, em nos entregar mais e mais a Jesus, em servir mais e mais a Jesus, em dar mais e mais para Jesus. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você diz amém? Então é crescimento, é crescimento, é crescimento. Não tem lugar para frieza no amor de Jesus. Não tem lugar para divórcio no amor de Jesus. Irmãos, nós temos que ser crentes fervorosos, porque Deus não gosta de culto frio. Deus não gosta de insensibilidade no nosso coração. Não. Deus quer que nós sejamos fervorosos. Se vamos levantar as mãos para Deus, então levante com fervor. Se vai bater palma para Jesus, bata com fervor. Se vai orar, se envolva com tudo para orar, irmãos. Em nome de Jesus. Você diz amém? Se vai cantar, não importa. Se você não tem uma voz melodiosa como a da Débora, Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para se o seu coração tem a melodia certa. Tem melodia no seu coração certa? Tem ou não tem? Então é essa melodia que Deus está olhando. É essa melodia que Ele quer receber. Ele não está preocupado se você sabe que tem que cantar na escala de ré ou de sol, ou se vai para o bemol. Não quer saber, não. Deixa isso com Débora, com o nosso irmão Tomás, que são músicos. Você deve ter música aqui dentro, no seu espírito, música do céu. Você deve ter uma orquestra aí do céu e você deve cantar para o Senhor. Porque quando chega na glória, irmãos, quando chega no céu, chega a melhor melodia para Deus. Então não dê desculpas esfarrapadas. Eu não sei cantar. Eu não sei orar. Eu não sei. Se você não sabe, o meu Deus é o dono de toda sabedoria. Quem não sabe orar, lê lá Mateus 6 e veja. Jesus, nós não sabemos orar. Ensina-nos a orar. Aí Jesus ensinou a orar. Então não tem desculpa. Está lá. Pega a oração de Jesus e comece a chamar a existência. Pai, cresça numa comunhão com o Pai. Cresça na paixão pelo Pai. Cresça na obediência pelo Pai. Cresça no amor pelo Pai. Cresça, Pai. Aí vem. Onde é que Ele está? Nos céus. Suba. Sai desse plano terreno. Vai para o céu. Pense na glória, nas ruas de ouro. Pense no livro da vida. Pense no louvor que há no céu. Pense na adoração que há no céu. Deixe que a glória do céu inunde o seu ser. Santificado seja o teu nome. Meu Deus, eu tenho que santificar o nome do meu Senhor. Aí começa. Comece a exaltar o nome de Deus. Diga quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fará. Abra a sua boca, proclame. Se renda. Essa oração não é uma reza, meu irmão. Nunca foi nem nunca será. Nunca foi nem nunca será. Deus nunca projetou que a sua palavra estivesse na nossa boca como algo vazio, sem vida, sem poder, sem atuação na nossa própria vida. Ele quer que nós sejamos transformados pelo poder da sua palavra. E santificar o nome de Deus em pecado não é santificar o nome de Deus. Ninguém santifica o nome de Deus em adultério. Nem santifica o nome de Deus em fornicação. Nem santifica o nome de Deus em corrupção, em roubo. Não santifica o nome de Deus maltratando a esposa.
Não santifica o nome de Deus sendo violento com o filho. Não santifica o nome de Deus sendo um trabalhador relapso na empresa. Alto lá, não. Quando eu falo, santificar seja o teu nome, eu já olho para mim, oh meu Deus, estou frita. Aí eu vou começar a me arrepender. Porque Deus é santo. E quanto mais eu penetrar nessa santidade, mais pequena eu serei. E eu verei o quanto preciso do meu Deus. Você diz amém? Você dá glória ao Senhor? Aí vem Jesus e diz, venha o teu reino. Olha, irmãos, primeira coisa que devemos orar. Tem que ser prioridade na sua vida, na minha vida. Prioridade não é a sua família. Prioridade não é seu filho. Prioridade não é a igreja. Prioridade é o reino de Deus. É o reino de Deus. E o reino de Deus é o governo de Deus no coração de todo homem. Enquanto não houver o governo de Deus no seu coração, no coração do povo do Rio de Janeiro, no coração do povo do Brasil, no coração da sua família, você tem que gritar e desejar e orar e clamar, interceder, venha o teu reino. Venha o teu reino. Prioridade na nossa oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a gente só às vezes ora a vontade assim. Senhor, será que eu tenho que vender esse carro? Então, se for a tua vontade, abre as portas. É assim? Não, é a vontade de Deus na minha vida. É a vontade de Deus na sua casa como chefe de família, como pai, como marido. Bem, é a vontade de Deus na sua empresa. É a vontade de Deus nos seus sentimentos. É a vontade de Deus no seu futuro. É a vontade de Deus nos seus projetos. É a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a tua vontade, Yahvé, é boa, perfeita e agradável. E qual era a vontade de Deus para Jesus? Era estar no poço de Jacó. Qual era a vontade de Deus para Jesus? Era conversar com a mulher samaritana. Qual era a vontade de Deus para Jesus? Era trazer a revelação tremenda, absoluta, majestosa, de que a adoração não se resume em um lugar construído por pedras, ou cimento, ou palha. Porque Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas Jesus traz a luz. Porque a vontade dele é que o trono dele esteja no nosso coração. A vontade dele é que o altar da adoração seja o nosso espírito. E desse altar, incenso de louvor, de adoração, suba aos céus constantemente. Tudo que nós fizermos tem que ser para Deus. Amém? Quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Você diz amém, amados? Então você é um adorador. Eu sou uma adoradora. Essa igreja é uma adoradora. Porque essa igreja vive Jesus. Essa igreja vive Jesus. Não diz amém, não? Amém. Essa igreja vive Jesus. Onde você for, as pessoas têm que captar, têm que perceber a unção que está em você. Pode chamar do que quiser, bom fluidos. Diga o que quiser, mas tem que perceber que Jesus está em você. Que desse altar procede, brota obediência a Deus, santidade a Deus, louvor a Deus,
serviço a Deus. Oh, maravilha! Você diz amém. Que bênção, meus amados. E olhe para concluir. E Jesus declara, amados, que essa adoração é em espírito e em verdade. Então veja, Deus é esse. Deus não são os bezerros de Gerizim. Jesus já disse aqui. Deus é espírito. Não houve forma de nenhuma espécie no Sinai. Ele é espírito. E a adoração deve ser em espírito. Eu não preciso de contato com o físico para adorar o meu Deus. Os bezerros de Gerizim, ou qualquer ídolo que há nas nações, eles diminuíram a glória do Deus incorruptível. Você diz amém? Então veja, quando alguém cria um ídolo, ele resume Deus a um pó, a um caco. Quando alguém resume Deus a um ídolo, o lugar da adoração só pode ser onde o ídolo estiver. Onde o ídolo não está, não pode acontecer a adoração. Está ouvindo? Está ouvindo? Por isso os adoradores de ídolos carregam os seus ídolos no pescoço, colocam lá nos sacrários das suas casas, porque eles têm que manter o quê? Contato com o material. Nosso Deus é espírito. Importa que os seus o adorem. Tem que adorar segundo ele. Não segundo o que você pensa. Não segundo o que a religião determinou. Não segundo os padrões dos líderes ou os dogmas da religião. Nós temos que adorar a Deus segundo o que ele estabeleceu na sua palavra. É desta maneira que se adora a Deus. É espírito e verdade. Lá no meu espírito recriado há um altar. É de lá que o incenso é liberado. Mas esse altar está fundamentado na verdade. Diga a verdade. Aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Então, por favor, irmãos, nós temos que ser criteriosos. Lembre-se do que Jesus disse. Tem 2 igrejas, tem 3 igrejas lá em Apocalipse que Jesus fala veementemente contra elas. Tá certo? Tá? Tiatira. A igreja de Tiatira foi a primeira igreja que Jesus falou contra. Essa igreja era uma igreja onde existia fiéis e infiéis. Os tementes a Deus e os não tementes a Deus. Aqueles que adoravam ídolos nessa igreja. E aqueles que não adoravam, porque existia alguém debaixo da instrumentalidade do principado de Jezabel que ensinava ao rebanho. Ensinava o quê? A comer carnes sacrificadas a ídolos e ensinava o quê? A praticar sexo religioso. A viver de uma forma imoral. Isso era ensinado dentro da igreja. E Jesus condena veementemente. Porque aqueles ali que seguiam a instrução desse líder maligno que estava debaixo da instrução de Jezabel, tais pessoas não estavam adorando ao Senhor. Está ouvindo? Está ouvindo, irmãos? Segunda igreja, a igreja de Sardes. Ela era uma igreja aparentemente operosa. Todo mundo aplaudia Sardes.
Todo mundo dizia que era a igreja do Senhor Jesus. Todo mundo falava que era a igreja que adorava o Senhor. Mas Jesus diz, é morta. Diz que está viva, mas não está viva. Está morta. Eu não estou ali. Meu espírito não está ali. Eu não opero ali. Meus irmãos, abram seus olhos, por favor. Ajuntamento de pessoas não significa igreja. Igreja é composta dos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, que tem como fundamento único a Bíblia, a palavra de Deus, que é um adorador de Jesus Cristo. Isso é igreja. Então vamos abrir os nossos olhos. E a terceira igreja era a igreja de Laodiceia, rica. Um culto maravilhoso. E Jesus não podia entrar nessa igreja. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que vocês podem se chocar. Em muitos templos, quem é adorado é a rainha do céu e não Jesus. Em muitos templos dito evangélico, não é Jesus que está sendo adorado. É a rainha do céu que está sendo adorada. Capítulo 8 de Ezequiel. A imagem do ciúme entrou no templo de Jerusalém para expulsar Yahvé do templo. E em muitos lugares, Yahvé já foi expulso há muito tempo. Em muitos lugares, Jesus já foi expulso há muito tempo. E as pessoas estão, sabe como? Enfeitiçadas. Com toda a pompa que há. Enfeitiçada com a liturgia humanista que há. Enfeitiçada com as... Eu estou sentindo, o que hoje o povo tem que sentir para pensar que Jesus está presente. Jesus não trabalha nos nossos sentimentos. A minha Bíblia não fala isso. A minha Bíblia diz que o meu culto é racional. Amém? É um culto racional, não é um culto sentimental. Eu posso estar aqui super alegre. Louvado seja Deus porque eu estou, porque a alegria do Senhor é a minha força. Mas eu poderia estar aqui tranquila, mas eu sei que Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, porque o meu culto é a Ele. Amém? A fé, amados, é a convicção de fatos que se não veem. Eu e você fomos chamados a viver por fé e não por vista. Não é o sentimento que determina Jesus presente. No carnaval está todo mundo alegre, mas Jesus não está ali. Você pode ter certeza disso. Está todo mundo alegre, mas Jesus não está ali. Você vai para os shows dos artistas mundanos. Está todo mundo assim, numa alegria sem limite. Se você põe um microfone, o testemunho, ele é o máximo, mas Jesus não está ali. Por favor, irmãos, vamos crer na palavra de Deus. O nosso culto é em espírito e em verdade. É do nosso espírito recriado, pelo Espírito Santo de Deus, que o culto chega ao Senhor. Porque nenhum culto chega a Deus sem o sangue de Jesus. Nenhum. É pelo sangue de Jesus que o nosso culto é aceito. E esse culto tem que estar fundamentado na verdade absoluta da palavra de Deus. Se não for na verdade, é a rainha do céu. Não é a Jesus. Então você tem na Bíblia tantos exemplos. Deus falando nos dias de Isaías, eu estou cansado das vossas festas. Eu não recebo as vossas ofertas. Eu não recebo o vosso culto. Deus disse. E a gente quer empurrar de goela dentro para Deus receber o que não é dele. Ele não vai receber o que não é dele. Você diz amém? Dai a César o que é
E a Yahvé o que é de Yahvé. Então, em nome de Jesus, amados, vamos abrir os nossos olhos. Onde é que Deus habita? Em luz inacessível. Mas Ele também habita no coração do contrito e do quebrantado. A minha adoração, a sua adoração, deve ser ao Deus vivo e verdadeiro, mediante Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Amém? E foi Jesus quem abriu um vivo e novo caminho. Através do seu sangue. E, amados, devemos continuar adorando a Jesus com a nossa vida. Adorando a Jesus com os nossos dons, talentos. Adorando a Jesus com nossas finanças. Adorando a Jesus com os nossos pensamentos. Adorando a Jesus com o nosso culto. Adorando a Jesus onde quer que estejamos. Porque tudo que você é que você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é um adorador do Deus bendito Yahvé. Amém? E que Ele fez você para ser um adorador. Então você está na posição correta. Mas só quem nos coloca nessa posição é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe adorador de Yahvé sem Jesus. Não existe adorador de Yahvé sem a mediação de Jesus. Não existe. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem de Jesus se alimenta, por Jesus viverá. Que nós, amados, nos sintamos privilegiados em sermos chamados adoradores do Deus Todo-Poderoso Yahvé. E que nós vivamos tão somente para adorá-lo em espírito e em verdade, até que Cristo volte. Fiquemos de pé.